Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero falar sobre fotografar tatuagem, não uma tatuagem feita, quer dizer, em parte, mas o processo de a fazer. Porquê? Porque eu acho que é super interessante e, em teoria, só acontece uma vez na vida, por cada uma. Portanto, acho que é tão importante quanto um casamento ou um batizado. Portanto, vamos a isso. Aqui estamos nós, vamos falar sobre fotografar tatuagens. Como podem ver, já lá passei algum tempito, umas horitas a ser pintalgado. Pois é, e tenho que dizer que dói, para quem não sabe. Algumas, outras nem tanto. Mas pronto, falando da fotografia de tatuagem, a fotografia de tatuagem não é tão straightforward como parece. Não é fácil. Porquê é que não é fácil? Primeiro, normalmente os sítios onde as pessoas são tatuadas são salas pequenas. São salas pequenas, requerem que vocês tenham lentes que possam fotografar em salas pequenas. Segundo ponto, a luz não é o ideal para vocês fotógrafos. A luz é o ideal para o tatuador, que, digamos, cria um foco, cria a luz perfeita onde vai tatuar e tudo o resto, não digo que seja indiferente, mas é secundário. Ponto número 3, tem que ter muitíssimo cuidado em não bater em ninguém, nem no tatuador, nem na pessoa que está a ser tatuada. Portanto, espaço pequeno, não podem bater em ninguém e ainda tem que ter lentes com uma distância focal curta, especialmente se quiserem apanhar o ambiente. Portanto, a coisa fica semi-complicada, mas, a meu ver, cria sempre um portfólio muito giro, muito interessante e algo que eu acho que, se tiverem a oportunidade, devem pelo menos tentar fazer uma vez ou outra, ou outra, ou outra, ou outra, ou outra, ou outra. Eu não vou alongar muito mais, vamos se calhar começar já nas fotografias. Primeira foto, aqui, como podem ver, é um establishing shot. Com quem é que eu fui fotografar? Pumba. Foi o tatuador, neste caso foi a minha namorada que foi fazer uma tatuagem, eu aproveitei para ir fotografar e foi com quem? Fábio Ventura. Daí estar ali escrito Ventura, é um establishing shot, diz logo o que é que se vai passar, mais ou menos, ou pelo menos com quem é que se vai passar o set que aí vem. Eu acho que é muito importante haver establishing shot para praticamente tudo o que é fotografia. Ok, fotografia de produto talvez não, mas se forem fazer uma fotografia de um evento ou de uma coisa qualquer, é muito importante vocês terem establishing shot para as pessoas. Ok, é naquele sítio e depois vão detalhando, digamos assim, entrando nos detalhes da coisa. Eu acho que é importante ter essa noção e é importante também criar uma timeline. Já vão perceber o que eu quero dizer com isto. Próxima foto. Nesta foto temos já o rapaz a trabalhar, como se pode ver. Aqui já tínhamos passado o processo de ver stencil, arranjar o stencil, corrigir stencil, fazer o desenho na pele, blá blá blá, pardais ao ninho. Eu tenho essas fotos todas, não tenho tempo para vos mostrar todas, portanto passei diretamente para aqui e esta foto tem um truque que vocês podem usar se forem fotografar alguém a tatuar. Como eu vos disse, normalmente são espaços pequenos, pode não ser sempre, mas da minha experiência, já lá passei algumas horas, são espaços pequenos. O que é que vocês podem fazer para aumentar o espaço? Podem tentar usar espelhos, reflexos, ir talvez para fora da porta e fotografar para dentro. Aqui, nesta foto, como podem ver, não sei se dá para notar, mas é um reflexo. O que é que isto quer dizer? Que vocês conseguem ganhar distância. Ou seja, se vocês estiverem no espelho até ao tatuador, têm uma distância. Como é um reflexo, vocês ainda podem vir para trás e fazem e ainda ganham essa distância. Ou seja, é a distância de vocês ao espelho mais a distância do espelho ao tatuador. Portanto, ganham espaço, ganham distância para poder fotografar, o que é ótimo num espaço pequeno e com a luz não ideal. Neste caso, e quase todas as fotografias nesta sessão, quando a luz é visível, eu pus-lhe um glow em pós-produção. Porquê? Porque eu acho que fica mais bonito e ponto final parágrafo. É só por isso.
A luz não tem aquele glow todo, mas eu acho que fica mais interessante ter ali um glow a mostrar, a iluminar a parte que interessa ao tatuador. Obviamente que é falso, ou melhor, é aumentado, mas eu acho que fica interessante. Próxima foto, como podem ver, todas as fotos estão editadas mais ou menos da mesma forma, com tons acastanhados. Foi escolha, desta vez quis fazer uma sessão com tons acastanhados, sim, porque eu já fiz outras. Aqui, mais uma vez, a luz foi manipulada. Eu gosto da luz, gostava da luz que lá estava, sim, estava bem iluminada esta parte, obviamente, era a parte do tatuador trabalhar, mas eu gosto de manipular a luz em pós-produção. Gosto de pôr sombras onde não há, gosto de pôr highlights onde não há, gosto que a luz fique à minha maneira e não à maneira que eu sou obrigado a fotografar. Portanto, aqui tem uma luz a entrar da direita e tem a escurecer à esquerda. É a maneira que eu gosto de jogar com isso. Outra coisa, não é preciso lentes de macro para fazer fotografia de tatuagem. A menos que vocês queiram ir ao mega detalhe, mas eu honestamente não aconselho. Porquê? Numa lente de macro, por norma, vocês têm que chegar muito perto do sujeito. Qual é o problema? O sujeito está a tatuar outro que pode ficar com um risco para a vida se vocês lhe baterem sem querer com a vossa lente. Portanto, mantenham-se a alguma distância, se faz favor, e tirem fotos bonitas, como eu espero que esta seja, pelo menos eu gosto. Portanto, tirem fotos janotas. Próxima foto. Esta foto é mais ou menos igual. Qual é a diferença? É uma foto que eu chamo uma foto timeline. Porquê? Na foto anterior era o início da tatuagem. Esta foto é o meio da tatuagem e gostei do detalhe de ir ali com uma pinga de tinta na agulha, na máquina, whatever, não sei o nome daquilo. Como eu estava a dizer há pouco, é importante terem uma timeline daquilo que vocês estão a fazer. Não literalmente, mas que as fotos contem uma história e que não faltem bocados. Portanto, começa a tatuagem, neste caso por baixo, fotos da tatuagem em baixo, fotos da tatuagem no meio, fotos da tatuagem em cima, como vocês vão ver. Obviamente eu tirei muito mais, não vos posso mostrar, blá blá blá, blá 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 blá. Mais uma vez manipulei a luz, não era assim que estava, obviamente, estava uma luz muito mais neutra e muito mais ótima para o tatuador, portanto, mais uma vez foi manipulada em pós-produção. Próxima foto, e aqui, como é óbvio, tirei uma foto de uma máscara. Como é óbvio, não é óbvio. Porquê é que eu tirei uma foto de uma máscara? Ora, além de tirar uma foto de uma máscara, tirei fotos de tintas, tirei fotos de equipamento, tirei fotos de quadros, tirei fotos... Estão a perceber onde é que eu quero chegar? Eu acho que é muito importante vocês também mostrarem o ambiente em que o tatuador está a trabalhar. Não é só toma lá e foi isto que tu fizeste, mas o ambiente em si é muito importante. É muito importante a pessoa, quando está a ver o set, entrar naquele ambiente com as fotos que vocês produziram, obviamente. Portanto, fotografem também o ambiente onde a coisa está a acontecer. Próxima foto. Vocês vão fotografar uma tatuagem a ser feita. Isto inclui 2 atores principais, o tatuado e o tatuador. Não podíamos sair daqui sem um close-up, sem um retrato, sem um, chamem-lhe o que quiserem, do tatuador super concentrado a fazer a sua cena. Quem diz diz 10, 15, 20% das fotos têm que ser do tatuador. Para mim faz todo o sentido. Podem ser mais, podem ser um bocadinho menos, mas tem que ser mais ou menos por aí, não é? É ele que está a fazer o trabalho. Portanto, na minha opinião, tirem fotos ao tatuador em vários momentos, ver-se a concentração, ver-se o empenho que ele mete na arte, ele ou ela, estou a falar ele, neste caso. Portanto, é muito importante isso, não se esqueçam, boa luz manipulada em pós-produção. Vou parar de dizer isto porque é sempre a mesma conversa. Próxima fotografia, timeline, foto no final, tatuou desde o cotovelo até ao ombro, e isto já é o ombro, como se pode ver. Portanto, isto faz uma história, digamos assim, do que foi tatuado naquele dia, e estamos muito perto do final. Mais uma vez é um close-up que eu fiz sem bater em ninguém. A tatuagem não fica estragada, é uma coisa que se tem que ter muito cuidado, mas é algo que eu acho que funciona muito bem. Portanto, estamos conversados de fotos. Se tiverem mais alguma dica, deixem abaixo, ou alguma pergunta, deixem abaixo. Não se esqueçam de visitar pedrotomaz.pt, o site mais sexy, a norte do Tejo, e façam likes e subscribes e essas cenas todas e pronto.
Espero que tenham gostado das fotos. Isto foi a primeira sessão. Falta a sessão de sombras e cores que virá para depois. Depois eu faço um vídeo. Obrigado. Até à próxima.